de engenheiros, de arquitetos, de homens de negócio, para planejar o novo santuário. E eles disseram assim: pastor, deixa com a gente. O senhor simplesmente descansa, porque nós vamos planejar toda essa construção. E de fato colocaram a planta e aquelas construções rápidas, e estava chegando o dia de inaugurar e o pastor não aguentava, porque ele olhava, estava aquele templo imenso, né? E ele via apenas 2 bancos lá atrás, e ele segurando, né? Mastigando. Aí ele telefonou para o presidente do comitê de construções e disse o seguinte: escuta uma coisa, vocês não esqueceram de um detalhe, não? Senão está tudo programado. Eu disse: mas não é possível. Voltou lá, era tarde da inauguração, ele tornou a ligar e disse o seguinte: você me desculpe, eu prometi não dar palpite, mas eu só enxerguei 2 bancos lá atrás. Aí o presidente do comitê disse o seguinte: o senhor não se preocupe, porque os bancos estão todos programados por computador. Ah, não me diga! É verdade. Aliás, naquela igreja está tudo programado por computador. Ele: está bem, está bem. Aí na hora de cortar a fita, né, aquela multidão do lado de fora, quando o pastor abriu a fita assim, olhou, esperava ver uma bancada inteira na igreja, ele gelou de alto a baixo, ele só viu os 2 bancos atrás. Disse: meu Deus do céu, vai ser um desapontamento. Mas ele ficou quieto e abriu a porta e as pessoas assentaram. Quando eles acabaram de assentar, o banco pesou e correu para frente. Aí assentaram nos outros 2 os bancos. E o pastor ficou olhando e ele ria de felicidade. Sabe por quê? Ele tinha uma dificuldade que nós temos aqui no Brasil: ninguém gosta de vir para frente. Todo mundo assenta lá atrás e fica agarrado. E o pastor ria de felicidade. E naquele entusiasmo, naquele domingo, ele foi falando e foi pregando e foi falando, e o culto estava programado para terminar ao meio-dia. E ele, muito entusiasmado, falava e falava. Quando deu meio-dia em ponto, abriu um assalpão no púlpito e ele desceu. Só viu a mãozinha dele assim. Então eu gostaria de pedir aos meus irmãos para ficarem de pé, todos nós. E os que estão do meio da igreja para trás podem vir para frente. Podem vir para frente, faz favor. Ih, acabou até o som, tá vendo? Podem vir para frente, sem medo de ser feliz. Sabem por que a gente assenta assim lá atrás? O problema é evangélico. Desde que nós lemos na Bíblia assim: os últimos serão os primeiros, toda pessoa que senta atrás é porque quer ser o primeiro. Doutor Cláudio, a gente consegue água nessa igreja? Peça uma garrafa d'água aqui. Irmãos, vamos começar orando. Nós vamos meditar hoje. Não apenas meditar, mas eu gostaria que houvesse uma interação e até mesmo um debate saudável sobre um assunto que deve interessar a toda e qualquer igreja: o crescimento da igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na manhã deste domingo em Escola Bíblica Dominical. Nosso grande objetivo, Senhor, é aprender a Tua Palavra, e o nosso compromisso é viver esta palavra. Senhor, nós queremos que Tu nos abençoes como igreja, que nos abençoes como famílias aqui representadas, que nos abençoes também como pessoas, como individualidades. Cada um aqui tem as suas expectativas, tem os seus sonhos, as suas alegrias, bem como as suas dificuldades e frustrações. Mas, Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos, no altar da Tua graça, na certeza de que És poderoso para fazer muito mais e infinitamente melhor do que tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos em oração. E agora, Pai,
Quando nós vamos conversar sobre o crescimento da igreja, nós pedimos que teu Espírito Santo nos ilumine a todos, que tu venhas falar ao nosso coração e desafiar-nos a uma visão missionária mais corajosa. Guarda-nos em teu amor, abençoa a superintendência da escola dominical, os professores, secretários de classe, abençoa particularmente as crianças, Senhor, que estão aprendendo a tua palavra, estão assegurando a continuidade da igreja no decurso das gerações. Dá-nos um coração segundo o teu coração e uma boa consciência para contigo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assim. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em dois textos do livro dos Atos dos Apóstolos. Inicialmente, o capítulo 2, versículos 42 a 47. Havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Que mais? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam no grande tempo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Agora, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. assim vivia a igreja no primeiro século. Agora uma perguntinha só para a sua reflexão. Como é que vive a igreja hoje, hein? Você está encontrando essas características aí da igreja hoje? A maneira como nós estamos vivendo? Ou nós já alteramos algumas coisas desse modelo de Atos dos Apóstolos? Alteramos para melhor ou para pior? Será que a nossa organização é uma estrutura para facilitar a vida do organismo? Ou a organização está abafando a vida do organismo? Estou querendo provocar assim o seu raciocínio e vou deixar algumas questões assim soltas no ar para ver se depois você está atento, se você está acostumado a participar de escola dominical, para que a gente possa levantar esses questionamentos e conversar sobre esse assunto importantíssimo que é o crescimento da igreja. Vamos a mais uma leitura em Atos. Não feche a sua Bíblia depois disso. Vamos virar uma, duas, três folhinhas para frente e você encontra o capítulo 8. Vira mais uma, 4, você encontra o capítulo 9. Pelo menos a minha Bíblia comportou-se assim. Aí do lado direito tem uma leitura, Atos 9, 31, que diz assim: a igreja cresce. Não é isso? Vamos ler juntos? A igreja, Na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Agora vamos colocar o dedo dentro desta página, voltar lá no capítulo 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era um ensinamento no início oral. Depois ele foi sendo escrito, não apenas na forma dos evangelhos, das epístolas, mas também num livrinho chamado Ensino ou Didaquê. Aquele livrinho trazia-se uma síntese do ensino dos apóstolos.
Mais tarde, aí pela altura do terceiro século, foi cristalizada a expressão do ensino dos apóstolos num credo. Como é que é chamado esse credo? Credo apostólico. Credo apostólico. Por que é chamado de credo apostólico? Foi organizado pelos apóstolos. Porque tem por base o ensino dos apóstolos, né? E no credo dos apóstolos, presbítero Barbosa, cada frase foi tirada da Bíblia. Não tem nada no credo dos apóstolos que não seja tirado da Bíblia. É por isso que nós, cristãos evangélicos, reafirmamos a nossa fé com as palavras do credo dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Hoje tem muita gente querendo perseverar em outras doutrinas. Alguns pensam numa doutrina calvinista, que eu considero um sistema sólido, coerente, lógico, e de fato é um sistema, ou seja, o pensamento calvinista é sistêmico. Além de ser sistêmico, ele é lógico. Quando você aceita as premissas do ensino calvinista e as entende, dificilmente alguém vai conseguir mexer com você e levar você para qualquer vento de doutrina. Mas o que está acontecendo hoje é que quase ninguém sabe o que é o ensino da teologia bíblica segundo os princípios calvinistas. Na verdade, nós temos uma vaga noção. Perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar numa visão calvinista ou presbiteriana, enquanto ela for fiel ao quê? Às Sagradas Escrituras. Só para que os irmãos tenham uma visão, o que queremos dizer com o sistema presbiteriano, a base, a doutrina central do sistema presbiteriano é a compreensão da soberania de Deus. E é afirmar que Deus tem um plano para tudo o que Ele criou, que vai da criação até a consumação dos séculos. Então, dentro da soberania de Deus e do plano de Deus, todas as coisas se encaixam. Como decorrência da soberania de Deus, nós aceitamos a soberania da palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus, como única regra de quê? De fé e de prática. Fé é a doutrina que nós cremos, prática é a ética que nós vivemos. Portanto, a nossa moral, a nossa ética, os nossos valores são valores tirados da palavra de Deus. Então, quando o seu ensino está de acordo com a palavra de Deus, quando a sua vida está de acordo com a palavra de Deus, você hoje, em pleno século XX, está perseverando na doutrina dos apóstolos. Eu firmei um pouquinho aqui, meus irmãos, porque hoje tem surgido alguns modismos. É a igreja da moda, é o movimento da moda. Então tem gente que corre para lá, depois fica desapontado lá, corre para outro canto, fica desapontado lá, corre para outro canto. Eu fico pensando, parece que as pessoas não leram a palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo chega a dizer que nós precisamos alcançar uma maturidade espiritual para que não fôssemos mais como meninos inconstantes, levados de um lado para o outro por qualquer de doutrina. Vento de doutrina. O Senhor Jesus preveniu os seus discípulos e a nós, dizendo que surgiriam falsos mestres, falsos ensinos, falsos cristos, e enganariam a muitos, se possível, aos próprios escolhidos, eleitos ou predestinados. E se disserem, ei-lo no interior da casa, não saiais para ele. Se disserem, ei-lo no deserto, não saiais. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Por quê? Por quê? As pessoas, quando querem pensar em crescimento de igreja, ficam elegendo determinados modelos, que nem sempre são os modelos bíblicos. Perseveravam
na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Esta palavra comunhão é uma palavra muito forte no original. A koinonia era alguma coisa muito séria. Comunhão é uma comum união. É aquilo que cria a nossa comunidade. Para que exista comunhão, nós precisamos ter problemas comuns e juntos buscarmos a solução para esses problemas. Para que haja comunhão, nós precisamos ter alvos comuns e juntos nós buscamos esses alvos. Para que haja comunhão, nós precisamos ter conceitos, ideias, diretrizes que nos galvanizam de tal maneira que você preserva a sua individualidade, a sua maneira de pensar, mas alguma coisa, sem nenhuma referência derrogativa, nós temos em comum. Na verdade, nós temos muita coisa em comum. Perseverar na comunhão, na comunhão. O que acontece é que na nossa vivência comunitária, nós começamos a destacar as nossas diferenças. Eu não gosto disso, eu discordo daquilo, isso aqui está muito velho, isso aqui está muito novo, isso aqui está muito revolucionário, e a gente fica concentrando nas nossas diferenças. Aí como é que nós vamos preservar na comunhão? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. O partir do pão não era somente a Santa Ceia. Tomar as refeições com alegria, com singeleza, de casa em casa partir o pão, não era apenas a Santa Ceia, não. Existia na igreja cristã primitiva uma refeição do amor, um verdadeiro ágape, em que todos traziam de casa. Era providenciado também na vivência da comunidade o pão, o vinho, o alimento, e todos participavam daquela refeição comum, até que, segundo o testemunho do apóstolo Paulo, começaram a surgir alguns problemas. Tinha gente que comia demais e tinha gente que quando chegava a comida já havia acabado. Vocês acreditam que entre os cristãos do primeiro século havia gente que gostava tanto da hora assim do vinho que se embriagavam nessa hora da refeição do amor, do ágape? Talvez você diga, mas pastor, peraí, esse negócio não está na Bíblia não. Então você vai abrir 1 Coríntios, né? Não precisa abrir agora não, anota apenas, né? No capítulo 11, e vai ler até o final da leitura, não é só do 23 não, até o finalzinho. E você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que a pessoa, se tiver fome, deve comer em casa, etc, etc. Vocês não encontraram isso aí na Bíblia? Então o que aconteceu? Ao longo da história, a igreja suprimiu a refeição do amor e preservou apenas a Santa Ceia do Senhor. Doutrina dos apóstolos, comunhão, comunhão radical. Comunhão radical é isso, gente. Se alguém está passando necessidade e está sobrando na minha casa, o que eu vou fazer? Hein? Em nome do amor e da fé cristã. Eu vou repartir, né? Mas eu vou te dizer, coisa difícil é a gente repartir. Como é difícil, nós somos muito egocêntricos. O pão que está sobrando na minha mesa está faltando na mesa de alguém. Era esta consciência que a igreja cristã primitiva tinha. E os apóstolos chegaram a dizer, olha, principalmente aos da família da fé. Mas às vezes nem assim nós temos esta solidariedade hoje. E queremos que a igreja cresça. Mais ainda, eles perseveravam diariamente no templo, louvando a Deus. E a comunidade cristã caiu na simpatia da população. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor
dia a dia os que iam sendo salvos. A nossa teologia pode levar-nos a uma certa acomodação. Aí está um versículo perigoso no sentido do crescimento da igreja, porque nós poderemos ser apanhados na seguinte armadilha: vamos viver esse cristianismo aqui, ser uma igreja fraterna, amiga, acolhedora, porque os crentes vão cair do teto. Vai ter gente entrando pela janela, brotando no chão do templo. Olha, vai ser um milagre, porque quem traz as pessoas para a igreja é Deus. Não está escrito aí, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos? E ainda mais, eu tenho uma convicção teológica de que os eleitos, cedo ou tarde, eles vão chegar. E biblicamente, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi. Então eu vou ficar tranquilo nessa cidade, porque se tem gente aí predestinada para a salvação, seguramente eles vão entrar nessa porta fora, subir por esses portões aqui, e assim com a cara de quem não quer nada, olha para um lado, olha para o outro, assim, ué, é aqui mesmo que eu vim. E assim a igreja cresce. É este o método. Mas eu quero dizer que a nossa formação doutrinária tem levado muita gente a dizer o seguinte: não, eu não prego o Evangelho, eu não falo nem de Cristo. Querem ver outra coisa? Eu vivo o Evangelho, sabe? Eu não gosto muito de pregar, não, mas eu encarno o Evangelho. Lá no lugar que eu trabalho, eu vivo o Evangelho. Na escola, eu vivo o Evangelho. Na minha vizinhança, eu vivo o Evangelho. Pronto, com a minha vida é que eu evangelizo. Não falo nada. Vocês já encontraram gente assim? E querem ver o crescimento da igreja. Faz até me lembrar de uma história assim muito curiosa, de um jovem, uma igreja muito significativa, grande, importante na cidade, e um jovem foi chamado para fazer o serviço militar, diríamos lá na cidade do Rio de Janeiro. Aí o pastor chamou o jovem e disse: olha, o senhor não vai envergonhar a igreja lá, hein? Não vá me envergonhar o nome do Evangelho. E nem o nome da nossa igreja. Não, pastor, pode deixar, não vou envergonhar, não. No dia de despedir do jovem para ele fazer o serviço militar, o pastor, não satisfeito de ter falado pessoalmente, chamou o coitadinho à frente, botou de cara para a igreja, e antes de orar por ele, disse o seguinte: eu já pedi ao jovem aqui que não envergonhasse o Evangelho de Cristo e nem o nome da nossa igreja. Vamos orar, irmãos. O coitadinho foi embora para lá. Um ano depois ele voltou e o pastor perguntou: como é que é? Não envergonhou o Evangelho? Não, senhor. Não envergonhou a nossa igreja? Não, senhor. Mas que bênção! Você vai dar um testemunho para a igreja, mas me conta aqui particularmente, como é que foi assim, que você não envergonhou nem o Evangelho, nem o nome da nossa igreja? Estou orgulhoso de você. Sabe o que é, pastor? Ninguém ficou sabendo lá que eu era crente. E nós queremos o crescimento da igreja. Queremos o crescimento da igreja. Só mais um comentáriozinho aqui em Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e por causa disso crescia em número. Um outro fatorzinho que ficou lá atrás no capítulo 2 diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Havia a vivência, a pregação, sinais e prodígios, e a igreja crescia. Aqui a igreja também está vivendo de uma forma em que ela cresce. Eu trouxe algumas anotações aqui, até estatísticas sobre o crescimento da igreja, que eu gostaria de mencionar, e são elas voltadas para o livro dos Atos dos Apóstolos. A igreja deve crescer não apenas em número. Essa é outra tese que sempre aparece quando você fala em crescimento de igreja. Ela precisa crescer também na graça
e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja precisa crescer na sua capacidade de amar e de servir. A igreja precisa crescer também na compreensão, na fraternidade, de tal maneira que a gente possa dizer assim: era um o coração e a alma, a mente, ou seja, o sentimento e o raciocínio era um. Será que está acontecendo isso hoje? Nós temos esta unanimidade ou temos uma diversidade de pontos de vista? É claro que eu acredito na unidade e na diversidade. Nós podemos discordar de muitas coisas, mas há algumas que nós nunca vamos discordar uns dos outros. A salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. A ação poderosa do Espírito Santo de Deus na vida do crente e na vida da igreja. O senhorio de Jesus Cristo. A autoridade da palavra de Deus. Nós não vamos discordar dessas coisas. É por isso que nós vivemos em comunidade. Em comunidade. Crescer, portanto, no amor e no serviço, na compreensão, na fraternidade, ser uma igreja tão amiga, tão fraterna, tão acolhedora, que o visitante que cometer a imprudência de vir uma vez, está sujeito a ele voltar sempre. Será que a nossa igreja está sendo assim? Ou o ambiente anda um pouquinho ácido? A pessoa entra assim para a igreja, Eu não gosto muito de afirmar isso, mas eu vou afirmar. O lugar mais difícil de ser crente é dentro da igreja. Eu, quando era criança, era comum me dizer que difícil era ser crente lá fora. À medida que eu fui crescendo e amadurecendo, eu cheguei a uma conclusão que difícil é ser cristão aqui dentro. Até acontece de você ganhar uma alma, um pecador lá no mundo, e às vezes perder aqui dentro. Porque ele vai chegando aqui, ele toma conhecimento de um, criticando o outro. Aí ele se assenta em determinada rodinha, a rodinha chega e começa a jantar o pastor, Sermão do pastor, o jeito do pastor, e aí depois entra a família do pastor, aí começa a entrar o conselho da igreja. No conselho da igreja, então, começam a jantar alguns presbíteros, tem a mentalidade adiantada demais, o outro é atrasado demais, e aí o crente novo fica olhando, rapaz, aqui então que é a fraternidade cristã. Oh, que bênção! A mocidade está querendo comer o conselheiro, Alguns jovens estão assim na diretoria, e o coitadinho entra aqui na igreja e diz: vem cá, é aqui mesmo, eu vim para o lugar certo, veio. Aí ele encosta num grupo. Quando ele começa a conversar com aquele grupo, o outro chega assim: esse aí já entrou para o lado de lá. Aí o coitado diz: não quero ficar do lado de lá não. Aí ele vai do lado de cá, o outro mete o pau nele: já papanteou, eu sabia que você não vira casaca. Eu pergunto: é fácil ser cristão dentro da igreja? É claro que aqui na Igreja Central de Franca não tem isso. Não tem grupinhos. Graças a Deus não tem. Infelizmente lá na Catedral Presbiteriana tem, E a gente está fazendo tudo para corrigir, mas é muito difícil. A gente fica responsabilizando a igreja. Então, meus irmãos, crescimento da igreja precisa transformar a igreja numa comunidade de terapia, de cura espiritual, de cura emocional. Sabe por quê? A igreja não é um museu para santos. A igreja é um hospital para pecadores arrependidos, que querem consertar a sua vida com Jesus. Quando alguém erra na igreja, coitadinho. É como aquela frase lá do interior de Minas Gerais: um cão danado, todos a ele. Cada um quer dar uma porretadazinha. Ovelha machucada precisa de quê? Me conta? De cuidado, de remédio, de mais o quê? De carinho, de tratamento, para que ela se recupere. Nós somos o único exército que matamos, atiramos nos nossos feridos. E queremos que a igreja cresça.
Ficamos querendo defender a pureza da igreja. Jesus já lavou com seu sangue. Se a pessoa está em pecado, mas está aqui dentro, ela está escutando a mensagem do Evangelho. Uma hora o Espírito Santo de Deus agarra esse coração de pedra e faz dele uma nova criatura. Vocês já pensaram que maravilha a gente ter uma igreja assim? É claro que nós vamos lembrar do Senhor Jesus, que amava o pecador, mas não amava o pecado. Ele sempre julgou o pecado e levando a pessoa a abandonar o seu pecado. Meus irmãos, proposta para crescimento de igreja é alguma coisa muito séria. Muito séria. E muito difícil mesmo de a gente encarar e aceitar esse desafio. Eu gostaria de dizer que o movimento cristão começou muito pequeno. Com quantas pessoas começou o movimento cristão? Comecinho mesmo. Quantos? 12 apóstolos. 12 apóstolos. Antes, quem é que começou mesmo? Jesus. Tinha um precursor, né? Primo de Jesus, chamado João Batista. O ministério de João Batista vai entrar assim num phasing out, né? Vai diminuir e vai começar a surgir o ministério de Jesus. João Batista fez alguns discípulos. Mas os discípulos de João não eram cristãos. O batismo de João não era cristão. Era um ritual pré-cristão. Então, na verdade, o movimento começou assim, com João Batista como precursor, depois o surgimento de Jesus, e ele começa a chamar os seus apóstolos, ao número de 12. Depois o movimento cresceu um pouquinho mais, e Jesus mandou de 2 em 2, quantos discípulos? Eram 70 discípulos, enviados de 2 em 2. E eles voltaram entusiasmados com o relatório. No dia de Pentecostes, dando já um pulo bem grande, no dia de Pentecostes, houve uma reunião no cenáculo, ali no centro de Jerusalém, e aconteceu a descida do Espírito Santo. Quantas pessoas estavam ali? Cerca de 120, não, no cenáculo. 120 pessoas estavam ali, quando desceu o Espírito Santo de Deus. 14 nações estavam representadas, mas não estavam dentro do cenáculo, porque também não cabe. Eu já estive lá no cenáculo, já celebrei a Santa Ceia lá, e estamos pretendendo voltar lá agora em outubro. Tem vaga. Então é o seguinte, 120 pessoas estavam reunidas no cenáculo. No dia de Pentecostes, quando Pedro pregou aquele sermão explicando o fenômeno que acabava de acontecer, à luz das profecias bíblicas, especialmente de Joel capítulo 2, quantas pessoas converteram ali? 3.000. Isto, 3.000 almas. 3.000 almas. Atos 2:41. A última informação que nós temos do crescimento numérico da igreja, Lucas oferece em Atos 4:4. Vamos ler? O que diz aí em Atos 4, versículo 4, a respeito do crescimento da igreja? Muitos, porém, já acharam? Juntos. Muitos, porém, que ouviram a palavra, alguns, quando calculam esse número, os missiólogos, aí diz subindo o número de homens. Se você tem um número de homens aceitando a fé à base de 5.000, se são homens adultos, cada um tem a sua mulher. Você dobra. Possivelmente, naquela época as famílias não eram tão pequenas, nós vamos raciocinar com o nosso raciocínio de hoje. 2 a 3 filhos por família. Sendo assim bem favorável ao planejamento familiar, é uma paternidade consciente e responsável. Os mais antigos estão excluídos dessa palavra aí,
porque eu sou de uma família de 10. Então, vejamos bem, se nós multiplicarmos mais 3, aí nós teremos o quê? Mais 15 mil pessoas, somado aos 10, umas 25 mil pessoas. Então, os missiólogos dizem que a comunidade cristã do primeiro século seria uma comunidade de cerca de 15 mil a 20 mil almas, para dar assim um número mais equilibrado. Depois, nós temos as seguintes informações. Crescia em número, Atos 9, 31, a parte final, da multidão dos que creram, né? Da multidão dos que creram, Atos 4, 32, era um coração e alma, crescia o número de crentes e se multiplicava, Atos 5, 14 e Atos 6, 1. Então nós temos estas informações sobre o crescimento numérico da igreja. Mas no momento em que nós pegamos esse texto aqui e pensamos na descida do Espírito Santo, o crescimento da igreja aconteceu com alguns fatores significativos. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E até os confins da terra. Alguns fatores determinam o crescimento da igreja. A igreja cresce quando Deus opera e o crente coopera. A igreja cresce quando Deus opera e o crente coopera. Aí a igreja cresce. Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Portanto, a igreja cresce quando Deus age. O crescimento da igreja é obra de Deus. Nós pregamos e o Espírito Santo converte. Entretanto, se nós não pregarmos, se nós não anunciarmos a palavra de Deus pelo rádio, pela página escrita, pelas concentrações públicas, pela evangelização pessoal, confirmada com o nosso testemunho, porque não pode existir virtude numa sociedade onde os atos desmentem as palavras e onde a honra cambaleia. Como é que nós vamos falar do amor de Deus vivendo em ressentimento uns com os outros? Como nós vamos falar da alegria da salvação com o nosso coração amargurado e triste? É preciso que a nossa vida confirme a nossa pregação, mas que exista a nossa pregação. Quantas pessoas aqui, preste atenção que eu vou querer saber da sua experiência de conversão. Como é que você chegou aqui à igreja? Como é que você chegou à igreja onde você nasceu de novo? Como é que você chegou à fé evangélica? Comece a pensar aí. Quantas pessoas aqui aceitaram a Cristo ouvindo um programa de rádio ou de televisão? Levante a mão. Ninguém aceitou a Cristo ouvindo um programa de rádio ou de televisão. Nesse grupo aqui, presta atenção, você não vai poder escapar. E se não aceitou a Cristo, vai aceitar hoje. Então, segunda pergunta. Quantas pessoas aqui aceitaram a Cristo e abraçaram a fé numa cruzada de evangelização em praça pública, numa concentração evangelística? Levante a mão. Ninguém converteu aqui ainda. Agora vejam bem. Quantas pessoas aqui vieram para a igreja porque alguém lhes falou pessoalmente do amor de Deus e levou Cristo a você, abriu a palavra de Deus e trouxe você à fé? Levante a mão, por favor. Está vendo, meus irmãos? Graças a Deus. Graças a Deus. Você entendeu agora como é que a igreja vai crescer? Claro que eu perguntaria aqui quantas pessoas vieram para a igreja porque nasceram numa família cristã evangélica, conheceram a palavra de Deus desde criança e sentiram
que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e que esta é a melhor proposta de vida, ou mais fascinante projeto de vida, na expressão do Caio Fábio. Quantos vieram e estão na igreja que nasceram no lar cristão evangélico? Levante a mão. O restante de nós, né? Amém. Será que tem alguém aqui que nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus e que não sabe nem ao certo se você morrer hoje você tem um lugar assegurado no céu? Será que nós temos alguém aqui participando da escola dominical, mas que ainda está no vale da decisão? Você está no lugar certo. Que muito breve você esteja tomando essa decisão corajosa ao lado de Jesus. Eu quero afirmar mais alguma coisa e abrir para o debate nos minutos que nos restam. A igreja cresce quando há perseguição. Sabiam disso? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículos de 1 a 4, diz que após a morte de Estevão, desencadeou uma grande perseguição em Jerusalém. E diz que os dispersos iam por toda parte anunciando o Evangelho do Reino. Está lendo aí? Será que você já achou esse versículo? Qual que é? Então vamos ler. Vamos ler. Naquele dia levantou-se perseguição na igreja de Jerusalém. Todos os exércitos apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Exceto os apóstolos, né? Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, etc., né? Fizeram um grande pranto sobre ele, mas o fato é que eles saíram. Agora vejam bem, Filipe, que era um diácono da igreja cristã, um dos 7, né? Foram consagrados, ele foi para a região de Samaria, né? E o que Filipe estava fazendo? Versículo 5: descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E o que mais que acontecia? Versículo 6: as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as, e o que mais? E vendo os sinais que ele operava. Parece que o que está faltando na nossa pregação hoje é alguma coisa que confirme que a nossa pregação é a verdade. Nós não estamos vendo assim tantos sinais hoje. Quando a gente vê, nem sempre esses sinais resistem à prova do tempo. São milagres realizados no campo mais emocional do que na profundidade do ser humano. Eu não vou nem criticar o fato de fazerem essas curas atingindo apenas o campo dos reflexos chamados psicossomáticos, porque de uma ou de outra forma havia enfermidade e houve uma cura emocional, e tem muita gente que está doente por afastamento de Deus e por problemas espirituais, por pecados não confessados, porque pecado mata, pecado adoece as pessoas. Então, quando você leva a palavra de Deus com autoridade e a pessoa abandona o seu pecado, ela é curada também dos seus males. E nós precisamos levar esse evangelho integral, que vai alcançar as necessidades espirituais, emocionais e físicas. E aí nós vamos começar a ver o crescimento da igreja. A igreja cresce quando há perseguição, quando os sinais confirmam a palavra. A igreja cresce quando há amor e harmonia entre os irmãos. A igreja cresce quando os membros perseveram. A igreja cresce quando alcança a experiência da plenitude do Espírito Santo. Quando há mais amor, quando há mais fervor, quando há mais comunhão, quando há um avivamento que libera a operação do Espírito Santo de Deus. A igreja cresce quando ela é movida pelo Espírito de Deus. Quando as pessoas entram e sentem que há alguma coisa a mais aqui, inclusive fervor, entusiasmo, alegria, intensidade no louvor.
Agora, quando a gente participa da igreja, termina uma oração e fala assim, amém, você não escuta ninguém falar amém. Um ou outro fala amém, o outro crente já ora de olho aberto, está na hora da oração, ele está observando os lados e tal, está nem aí, não está nem orando com o irmão que está orando. O pregador, coitado, está pregando lá e o camarada está aí olhando para os lados, né? Faz até lembrar aquele que foi visitar uma igreja e sentou assim no último banco, né? E o pastor entusiasmado pregando, e ele olhava para o pastor, comia o pastor com os olhos. Quando terminou o culto, o pastor disse, olha, eu fiquei muito contente de ver a atenção do senhor. O senhor acompanhou a mensagem de início a fim. Eu disse, não, senhor, eu não sei nem o que o senhor falou. É o seguinte, eu sou pescador, e eu estava aqui recordando uma pescaria que eu fiz ontem, como é que eu ferrava os peixes e tudo, né? Não tinha nada com o senhor. Quanta gente traz o corpo para a igreja e a mente fica vagando longe. Olha, eu poderia fazer um testezinho com vocês, não vou fazer, porque seria até maldade. Seria até maldade. Mas eu vou fazer o teste, eu só não vou pedir para levantar a mão. Quantos de nós, durante esta exposição aqui sobre o crescimento da igreja, em diferentes momentos, não foi uma vez só não, deixamos a nossa mente sair daqui para dizer, foi longe daqui, né? Não levanta a mão não. Quantos de nós, durante esta fala aqui, desculpe a franqueza, viu, pastor, não quero escandalizar a igreja não, quantos de nós aqui, durante a fala, no lugar mais sagrado, acabamos pensando uma besteirinha? Falando francamente, alguma coisa não muito certa passou pela nossa cabeça. Hein? Quantos de nós, na hora da nossa oração silenciosa, você está ali firme, de repente, ao invés de orar, o seu pensamento é roubado e você se surpreende pensando cada uma coisa que nem Deus acredita? Quer levantar a mão? Não, não levanta não. Então, meus irmãos, nós precisamos concentrar espiritualmente no que está acontecendo. Sabe por quê? A gente, como pregador, sente quando você perde as pessoas, sabe disso? Você está pregando, a igreja está com você. Quando você começa a sentir que um escapuliu aqui, outro escapuliu lá, eu vou te dizer, é doloroso. Você vê todo mundo escapando pelos seus dedos, né? Quando você vê, você está querendo agarrar as pessoas. E tem gente que ajuda a gente a pregar, porque enquanto você está falando, ele está acompanhando, a sua mente está raciocinando com a gente, e você ajuda a gente a transmitir a palavra. E você pensa que quem entra aqui não sente esta corrente espiritual, esta alegria também? Sente. E por outro lado, se houver uma apatia, a gente está aqui, qual a dor desta vida? Ah, meu Deus do céu, até o banco dorme. Então, meus irmãos, é preciso um pouquinho mais de energia se nós queremos o crescimento da igreja. Tem que pagar o preço. Tem gente que não quer o crescimento da igreja não, sabe por quê? Se você for pregar o evangelho e vem gente nova para a igreja, eles vão dar trabalho. Gente nova faz umas perguntas esquisitas, custam a entender a nossa linguagem, porque também a nossa linguagem aqui para nós, hein? Ou linguagemzinha complicada é linguagem de protestante. Até o camarada aprender a linguagem, ele sofre muito. Mas tem uma outra coisa que algumas pessoas não querem o crescimento da igreja. Você já imaginou, você prega o evangelho aí, um camarada brilhante, inteligente, influente, com posição social e até com recurso financeiro, aceita a fé e entra para a igreja, vai ameaçar o seu cargo, seu prestígio dentro da igreja, porque você é o camarada mais brilhante, dá mais dinheiro, é o que mais influente, tudo que você fala todo mundo diz amém, e chega um camarada desse e de repente ele começa a lançar algumas ideias, né? E quando a gente diz, olha, a sua ideia é muito boa, mas nós não temos recursos para fazer, não tem importância não, nós vamos levantar esse dinheiro, eu gostaria de iniciar dando uma doação assim de 10 mil ou 10 milhões para a gente começar já essa obra,
E eu tenho alguns amigos que vão nos ajudar aqui também. Aí de repente você fica falando sozinho, você diz, mas, pronto, já aprovou. Então gente de fora incomoda. Incomoda. O rapaz está aqui no meio da mocidade, né? Cortejado e tal. De repente um camarada aceita a fé, elegante, simpático, as meninas da igreja dizem, oh, que pão! Ele está lá querendo saber que vem uma concorrência dessa para aqui. A mulher já se eternizou como presidente da SAP. É ela que sabe tudo de SAP. Entra uma mulher dessa de boa formação, inteligente, com liderança, isso atrapalha. Eu vou querer lá crescimento de igreja? Você quer crescimento da igreja? Está disposto a pagar o preço? Então, meus irmãos, hoje nós trouxemos uma palavra muito curtinha, uma entrevista na rádio difusora, entre 7h30, 7h35 e 8 horas. Quem é que ouviu a rádio hoje de manhã? Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas aqui, graças a Deus. Naturalmente eu não conheço, sei que os doutorados são daqui, eu não quero também entrar muito firme, mas eu vou entrar. Sabe por quê? Quando Deus põe um veículo desse na mão de alguém que conhece o seu nome, ele diz, filho, filha, eu quero usar para a minha glória. Eu quero usar isso para divulgar o Evangelho. Vocês já imaginaram a gente colocar 5 minutinhos assim, né? De Reverendo Jorge no ar, uma músicazinha gostosa, uma palavra bem atualizada, né? E aquele convite gostoso, mas tudo gravado com técnica, feito com muito carinho. Não é trazer enlatado e joga no ar. Não. A pessoa precisa sentir o calor. E em rádio, quando o camarada sabe que você está lá junto do microfone e ele pode ligar que você está falando ao vivo, tem um impacto diferente. Um dos nossos jornais aqui, eu vi lá uma coluna católica, uma coluna espírita, uma coluna evangélica, escrita lá por um metodista. Nós temos que ver o Conselho de Pastores e entrar aí, na imprensa. É preciso que todos os domingos, nos classificados, tenham lá, divulgando a Igreja Central com uma foto bonita. É preciso pagar a hora do rádio? Vamos pagar. Não tem ninguém aqui querendo fazer propaganda do seu escritório, da sua clínica dentária, da sua empresa, mas ele quer fazer propaganda do Evangelho de Jesus. E além do dízimo, ele contribui para que a gente esteja no ar. Nós não queremos ver a igreja crescer. Então temos que usar com sabedoria os veículos que Deus nos confia. Aberto para pergunta, não vou falar qualquer palavra, pergunta, provocação. Eu estou deixando uns desafios aqui, umas sementinhas, que eu espero que elas nasçam. Pastor? Sim. O Cláudio aqui, eu contribuo para uma manchete no jornal, quase todos os dias, né, Cláudio? Eu troco com o cara do metodista. De vez em quando ele escreve, de vez em quando eu escrevo. Só que lá no jornal que eles escolhem, um dia eles colocam presbiteriano, outro dia eles colocam metodista. Um dia é presbiteriano, às vezes 5 dias é metodista, às vezes 5 dias é presbiteriano. Isso daí depende. Graças a Deus, meu irmão. E manda para... Só tem um jornal aqui na cidade? Mais registrado? Excelente, você pegou realmente. Essa foi uma que eu deixei de propósito. A igreja é um organismo vivo e não uma organização eclesiástica. A igreja é o corpo místico de Jesus Cristo e não a minha denominação, por mais que eu goste dela. Então, quando eu pego uma estrutura que está pesada demais, que está envelhecida, está caduca, ela pode estar atrapalhando a vida do organismo da igreja. Então eu crio a estrutura para fazer funcionar o organismo e não mantenho estrutura
sufocando o organismo. Como é que nós vamos entender? Já dá para entender isso, não precisa dizer mais nada do que isso, você já captou. Mas vamos citar duas ilustrações aqui. Quando Davi foi imprudente demais e disse o seguinte: eu vou enfrentar esse Golias, este campeão dos filisteus, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou enfrentar. Os irmãos, fica quieto, rapaz, cala a boca, você é apenas um pastorzinho de ovelha, cala essa boca, agora é tarde demais. Já escutaram, a notícia espalhou e pronto, Davi vai enfrentar. O que eles fizeram com Davi? Colocaram em cima do Davi uma armadura, e o Davi foi vestindo aquele negócio, entregam a espada e ele sai todo engessado, todo duro, e diz: olha, gente, eu não consigo nem andar com isso, vamos arrancar esse negócio todo aqui, me deixe mais leve um pouco. E ele foi e enfrentou aquele campeão. Então, veja bem, agora eu vou correr um risco aqui pensado, hein? Nós temos uma estrutura assim: Supremo Concílio, Sínodo, Presbitério, Conselho. E quando você levanta um papel como membro de igreja e assopra esse papel para ele passar a ser analisado pelo Conselho, depois ele é analisado pelo Presbitério, depois ele tem que ser analisado pelo Sínodo, depois ele tem que ser analisado pelo Supremo Concílio, você só vai resolver esse assunto na segunda vinda de Jesus Cristo. O que é isso, gente? É estrutura pesada demais, extremamente burocrática. Quando você quer realizar alguma coisa dentro da igreja, né? Numa igreja assim, bem engessadinha, tipo assim, bom, esse seu programa aí não enquadra bem na SAF. Também não é assim, a margem. Não toca nesse assunto, você vai me complicar a escrita. É claro que eu respeito a estrutura, ela é saudável, mas o dia que ela estiver prejudicando o organismo, o corpo vivo de Jesus, que é a igreja, adivinha o que o Guilhermino faz como pastor, como homem de Deus, chamado por Deus, comprometido com Deus? Vocês acham que eu fico com a casca ou fico com o miolo, com a essência? O que vocês acham? Você ficaria com a noiva de Cristo, não é isso mesmo? Com o corpo de Cristo, com o organismo vivo. E vamos modificar a estrutura, torná-la mais leve, mais ágil, mais expedita e menos onerosa. Nós fizemos isso num anteprojeto de reforma. O resultado fosse a salvação, né?